A força da natureza é uma das únicas coisas que o ser humano não consegue controlar. Vários desastres naturais acontecem todos os anos, levando a vida de milhares de pessoas, destruindo casas e cidades. Hoje selecionamos alguns desastres naturais que poderiam sim ter acabado com a humanidade. Então prepare-se, porque hoje você irá conhecer as maiores catástrofes naturais já registradas pela humanidade. Mas antes de você conhecer tudo isso, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like e acompanhe-nos nesta jornada. Terremoto. No ano de 1556, na antiga província de Shanxi, na China, um evento catastrófico mudaria para sempre a história da região. Em 23 de janeiro, um tremor de terra de magnitude monumental sacudiu a terra, desencadeando o que viria a ser considerado como o Grande Terremoto de Shanxi. Neste fatídico dia, mais de 830 mil vidas foram ceifadas em questão de segundos, enquanto o chão tremia e edifícios desabavam, deixando os habitantes desesperados e indefesos. O caos se espalhou, com deslizamentos de terra bloqueando rotas de fuga e incêndios devorando o que restava da paisagem já desolada. Após o terror, veio a jornada de reconstrução. As comunidades se uniram em um esforço grandioso para reconstruir o que foi perdido e honrar aqueles que partiram. Inundação. No ano de 1931, a China enfrentou uma tragédia de proporções monumentais que assolou suas terras e ceifou vidas em uma escala sem precedentes. As inundações de 1931 foram desencadeadas pelas fortes chuvas que castigaram o país, resultando na ruptura dos diques ao longo do rio Yangtze e seus afluentes. Mais de 145 mil quilômetros quadrados de terra foram inundados, afetando diretamente cerca de 51 milhões de pessoas. Cidades inteiras foram engolidas pelas águas revoltas, deixando milhões desabrigados e desamparados. A resposta humanitária foi imensa, com equipes de resgate trabalhando incansavelmente para salvar vidas e fornecer ajudas às comunidades isoladas pelas enchentes. No entanto, apesar dos esforços heróicos, o número de mortos foi devastador, estimado em mais de 3 milhões de vítimas. Famílias inteiras foram destroçadas, deixando um rastro de dor e sofrimento. Após a inundação, a China iniciou um longo processo de reconstrução com determinação e solidariedade. As comunidades se uniram para erguer-se das cinzas e reconstruir o que foi perdido. Hoje, as inundações de 1931 permanecem como um lembrete sombrio da fragilidade humana diante das forças da natureza, mas também servem como um testemunho de resiliência do povo chinês e da importância da preparação e prevenção contra desastres naturais. Incêndio florestal. Em outubro de 1871, uma tragédia sem precedentes abalou a pequena cidade de Peshtigo, no estado de Wisconsin, Estados Unidos. Naquela fatídica noite de 8 de outubro, uma série de eventos catastróficos culminaram no que ficaria conhecido como o Grande Incêndio de Peshtigo. As condições secas e os fortes ventos criaram um cenário perfeito para que um pequeno incêndio se transformasse em uma tempestade de chamas vorazes. Em questão de horas, o fogo devorou a cidade e seus arredores, deixando para trás um rastro de destruição e desolação. Árvores, casas e edifícios foram consumidos pelas chamas implacáveis. Apesar dos esforços heróicos dos moradores locais para conter o fogo, o incêndio se alastrou sem controle, consumindo tudo em seu caminho. Estima-se que o Grande Incêndio de Peshtigo tenha causado a morte de mais de 1.200 pessoas, tornando-o o incêndio mais mortal da história dos Estados Unidos. Hoje, a cidade de Peshtigo mantém viva a memória daqueles que perderam suas vidas no Grande Incêndio, através do Museu Memorial de Peshtigo, uma homenagem tocante às vítimas e um lembrete permanente da resiliência da comunidade. Avalanche.
Em 31 de maio de 1970, uma tragédia de proporções devastadoras assolou a região dos Andes peruano. O que começou como um dia normal nas encostas do Monte Huascarán, logo se transformaria em um dos piores desastres naturais da história. O Huascarán, o pico mais alto do Peru e um dos mais altos do mundo fora o Himalaia, viu-se revolto por uma tempestade que depositou uma quantidade extraordinária de neve em suas encostas já instáveis. No dia fatídico, uma massa colossal de gelo, neve e rocha despencou do pico, desencadeando uma avalanche avassaladora, que precipitou em direção às aldeias abaixo. A avalanche do Huascarán varreu tudo em seu caminho, destruindo vilarejos inteiros, engolindo casas, fazendas e pessoas que estavam desprevenidas diante da fúria da natureza. Estima-se que mais de 20 mil pessoas tenham perdido suas vidas neste desastre, tornando-o uma das piores tragédias naturais já registradas na América Latina. Os sobreviventes enfrentaram condições adversas, com equipes de resgate trabalhando incansavelmente para salvar vidas, enquanto a ajuda humanitária era mobilizada para atender às necessidades da comunidade afetada. Após a devastação, a região se uniu para reconstruir e se recuperar. Essa tragédia deu origem a uma maior conscientização sobre os riscos naturais na região e a implementação de medidas de segurança e prevenção. Hoje as montanhas dos Andes permanecem majestosas, mas as memórias da avalanche do Huascarán servem como um lembrete sombrio da imprevisibilidade da natureza e da importância da preparação diante de sua força. Nevasca. A Grande Nevasca dos Estados Unidos de 1888. Nenhuma novidade em saber que o outono e o inverno são as estações mais frias do ano. Entretanto, uma das maiores nevascas do planeta aconteceu em plena primavera no hemisfério norte. Ela aconteceu precisamente no dia 11 de março de 1888. As temperaturas caíram rapidamente e as fortes chuvas daquele dia se transformaram em neve. Ninguém imaginava o que estava por vir. Era cada vez maior a quantidade de neve caindo sobre a costa leste dos Estados Unidos, no estado da Nova Inglaterra, até a Baía de Chesapeake, na Virgínia. Só para você ter uma ideia, essa região compreende grandes áreas metropolitanas como as de Nova York e Boston. Na virada do dia 11 para 12 de março, a nevasca já paralisava os estados de Nova Jersey, Nova York, Massachusetts e Connecticut. Os ventos eram tão fortes que chegavam a quase 130 km por hora. Com isso, as camadas de neve atingiram mais de 1 metro de espessura em média. Em alguns lugares, o acúmulo de neve alcançou 15 metros de altura e cobriu casas de 3 andares. Tsunami. Em 26 de dezembro de 2004, uma tragédia de proporções épica abalou a costa do Oceano Índico, deixando um rastro de devastação e perdas humanas que ecoariam pelo mundo. O que começou como um dia ensolarado nas pitorescas praias logo se transformou em um pesadelo quando um dos tsunamis mais poderosos da história moderna formou-se sob as águas. Uma série de terremotos submarinos com epicentro perto da costa de Sumatra, na Indonésia, desencadeou ondas gigantescas que se propagaram pelo Oceano Índico a uma velocidade impressionante. As ondas avassaladoras atingiram as costas de 14 países, causando devastação indiscriminada. Cidades costeiras foram engolidas, vilarejos foram varridos do mapa e milhares de vidas foram ceifadas em questão de minutos. Estima-se que mais de 230 mil pessoas tenham perdido suas vidas devido ao tsunami no Oceano Índico, tornando-o uma das piores catástrofes naturais da história moderna. Os sobreviventes enfrentaram condições terríveis, enquanto equipes de resgate e organizações humanitárias de todo o mundo se mobilizaram para fornecer assistências, cuidados médicos e suprimentos vitais. Após o caos, o mundo testemunhou um exemplo extraordinário de solidariedade global. Países se uniram para ajudar na reconstrução das comunidades afetadas e na recuperação das vidas destroçadas. Hoje, as comunidades ao redor do Oceano Índico continuam a se recuperar e reconstruir.
existir. O tsunami de 2004 permanece como um lembrete sombrio da imprevisibilidade da natureza e da importância da preparação e da solidariedade em tempos de crise. Erupção vulcânica. No ano de 1815, uma erupção vulcânica de proporções catastróficas sacudiu o mundo e deixou uma marca indelével na história da humanidade. A erupção do Monte Tambora, localizado na ilha de Sumbawa, na Indonésia, foi uma das mais poderosas já registradas, desencadeando uma série de eventos que ecoariam em todo o globo. Em abril de 1815, uma coluna de cinzas, gás vulcânico e rochas incandescentes foram lançados a quilômetros de altura, enquanto rios de lava ardente se espalhavam pelas encostas do vulcão. A erupção do Monte Tambora devastou vastas áreas ao redor do vulcão. Vilarejos foram sepultados sobre toneladas de cinzas e a paisagem foi transformada em um cenário apocalíptico de destruição. Estima-se que a erupção do Monte Tambora tenha causado a morte de mais de 71 mil pessoas, tornando-a uma das mais mortais da história. Os sobreviventes enfrentaram condições terríveis, com a escassez de alimentos, água potável e abrigo. Hoje, as áreas afetadas pela erupção do Monte Tambora são testemunhas silenciosas de sua própria resiliência. Estes foram alguns dos eventos mais catastróficos que encontramos registrados na internet. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like.